o que eu falar já vai ser aproveitado também por quem não conseguiu ver agora. Mas então, a conjugação dos verbos, as pessoas verbais são as conjugações, né? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Essa, a gente começando a falar isso, a gente vai seguir agora essa aula e talvez a próxima, talvez não, também a próxima e talvez a outra ainda. A gente vai começar a falar de várias situações em que os verbos são usados. Vou tentar explicar para vocês várias funções dos verbos dentro da língua portuguesa. Antes de eu começar, aliás, todo mundo aqui sabe mais ou menos as classes de palavras? O que são as classes de palavras, pessoal? Isso é um conhecimento que vocês precisam saber dentro da língua portuguesa, dentro da gramática, né? Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Proparoxítona? Não. Alguém mais se arrisca? Deixa eu abrir já aqui a minha telinha. Eu vou escrevendo. Vamos lá, gente. Chutem. Não, gente. O que vocês estão falando de proparoxítona e oxítona é na hora da acentuação das palavras. Lembra que a gente falou na sala? Toda proparoxítona acentuada. As oxítonas, monossílabas, terminadas em A, E, I, A, E, O, são acentuadas. I não. As paroxítonas terminadas, aí tem um monte, R, L, M, lá, 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 são acentuadas. Então, vocês estão falando de acentuação. Classes de palavras, por exemplo, ó, vocês estão vendo a telinha aí, né? Apareceu para vocês? Então, vou escrever a frase aqui, ó. Eu estou cansado. Eu estou com sono. Porque hoje eu estou com sono mesmo. Vamos lá. Eu estou com sono. Qual que é o verbo aqui, pessoal? O verbo eu estou, muito bem. Quem é essa palavra aqui que está destacada? Quem é essa palavrinha no começo da frase? Que tipo de palavra ela é? Isso, ela é um pronome. E essa palavrinha aqui, ó, no final? Substantivo. Aliás, eu perguntei. Não, já tinha perguntado. Então, nós temos ó, um pronome, um verbo, um substantivo. E esse aqui quem é? Podem chutar, pessoal. Vocês estão no caminho. Não, ninguém se arrisca.
Não, não vou. Isso é uma preposição, pessoal. Cadê? Sumiu minha tela? Tá aqui, voltou. É uma preposição. Isso aqui serve para juntar algumas partes da frase. Depois, numa aula futura, a gente vai falar disso. Aliás, eu vou ter que falar, né? Porque acho que boa parte aí não sabe muito bem. Então, classes de palavras é a forma como você classifica as palavras dentro da língua portuguesa. É a forma como você, olha, ou melhor, você classifica as palavras. Não é que você classifica, né? As palavras já estão lá, você vai usar elas. Então você não faz, não pensa assim, ah, eu vou criar um novo verbo hoje. Não, é o contrário. Você já tinha o verbo, e aí você descobre que ele funciona como verbo e nomeia ele verbo. Então é assim com todas as palavras. Então, eu tenho aqui, eu estou com sono, eu vou ter 4 tipos de palavras aqui. Tendo 4 tipos de palavras, como é que eu sei que eu tenho 4 tipos? Porque cada uma tem uma função, cada uma trabalha de uma forma dentro da frase. Ok? Então, os pronomes. Deixa eu só. Eu estou conversando com vocês, mas estou resolvendo um probleminha aqui também. Muito bem, vamos lá, agora deu certo. Então, eu vou ter 4 palavras aqui. Cada uma vai ter uma função, cada uma vai ter ela vai ter uma função dentro da frase. Cada uma funciona de um jeito, e ao funcionar de um jeito, ela vai ser classificada de um jeito. O pronome, ele serve para indicar coisas. Então, eu, ele, nós, serve para indicar sujeitos e objetos. Então, quando você fala eu, você sabe, você falando para você mesmo, né? Você também é um pronome. Então, quando eu falo você, vocês já sabem que eu estou me referindo a vocês. Quando eu falo eu, estou me referindo a mim mesmo, ok? Então, os pronomes, eles indicam coisas. Os verbos têm ação incluída. Então, se eu falo eu estou, ou se eu só falasse estou, está o quê? Então você tá agindo no mundo aí de alguma forma. Mesmo que essa ação seja uma coisa passiva, tipo, eu estou bravo. Isso aí é uma forma de agir no mundo? Não, mas é uma forma de agir em mim mesmo. Você está agindo, eu estou agindo. Mesmo que o meu agir seja, nesse caso, né, meio sem sair do lugar. A preposição, ela junta as coisas. Então, eu estou com sono. Quem está com alguma coisa, né? Ou está alguma coisa. Vai depender do que você vai usar, se é um adjetivo ou se é um substantivo. Se você usa o substantivo, como é nesse caso, você vai falar com sono. Se eu falasse eu estou dormindo, ou ou eu estou sonado, aí você não usaria a preposição, ok? Eu vou fazer vamos fazer uma aula de classe de palavra para vocês, né? Porque acho que é melhor do que eu falar assim muito rapidamente, como eu estou fazendo aqui. Mas então, vamos lá, gente. Por que que eu dei toda essa volta mesmo? Porque para explicar que os verbos, eles são, como eu falei, eles são as classes das ações, mas eles têm muitas regrinhas para funcionar. Não é só você jogar o verbo na frase. Repetindo o que eu sempre falo, vocês já sabem, vocês já usam essas regras. Só que como a gente está falando de gramática, né, que vem para explicar como isso funciona,
Então tem vários termos, várias nomenclaturas no meio aí. Então, a gente falou primeiro dos tempos e modos verbais, né, que é o que vocês aprenderam, que é o que vocês devem ter aprendido nesse exercício, recuperando, né, os tempos, os modos verbais vão ser o indicativo, subjuntivo e imperativo. Os tempos verbais vão ser o presente, pretérito e futuro e as suas variações, né? O pretérito imperfeito, o futuro do passado, tal, tal, tal. Também a gente vai ter as vozes verbais, né? Vozes verbais. Eu já coloquei aqui, não. As vozes verbais, que são as conjugações. Então, vou ter o ar, o er e o ir. Aliás, isso aqui não é vozes verbais, pessoal. Desculpa. Isso aqui são as conjugações verbais. As conjugações verbais, que estão relacionadas com a forma geral dos verbos, que são classificados em três. Existe o or também, né? O tal do or, verbo pôr, verbo compor. Existe, mas ela geralmente, segue a segunda conjugação, quando for regular. Se for irregular, aí você tem que descobrir como é que funciona. A gente tem as conjugações verbais. Então, isso aqui vocês já viram, ok? Então, agora, no final no final de cada processo de conjugação, aliás, até aqui tudo bem? Sim? Isso até agora, tirando a parte das classes gramaticais, das classes de palavras, é o que vocês fizeram, que a gente vem fazendo nas últimas aulas. Então, imagino que seja, por enquanto, seja tranquilo para vocês. Sim? Eu ouvi um amém? Ok, então vamos lá. Seguindo, eu vou focar hoje nos verbos nominais. O que que é isso? Lembra que a gente falou dos gerúndio, particípio infinitivo, quando vocês fizeram o exercício de conjugar os verbos? Quando vocês fizeram o exercício de conjugar os verbos, vocês viram lá os gerúndios, os particípios e os infinitivos. Todo verbo que vocês conjugaram tinha esses três carinhos aqui no final. Por que que chama verbo nominal? Porque é uma conjugação do verbo que, quando você usa na frase, ele tem uma outra função além de verbo. Ele parece o verbo, mas a função na frase já não é de verbo. Ok? Então, o principal que vocês têm que guardar é isso. Quando você fala de verbo nominal, a gente está falando dessas três conjugações aqui, ó. Gerúndio, particípio infinitivo. Lembrando, né, que para você formar o gerúndio da conjugação ar, você vai acrescentar o ando no final do verbo. Então, você tem, por exemplo, amando, né? Você vai ter vendendo, vendendo, ou você vai ter sorrindo. Para o particípio, deixa eu botar um. Vai, também, regrinha básica, né? Você vai ter amado, vendido, sorrido. Ou as conjugações er e ir se tornam tudo ido, ok? E os infinitivos vai ser amar, vender e sorrir. Vou pôr o por aqui também, né, já que apareceu por. Mas lembrando que isso aqui
não é considerado conjugação, ok? Ele está dentro desse aqui, ó. Muito bem. Para que serve o verbo nominal? Então, a gente vai falar das locuções verbais, que vocês já viram. Eu já falei para vocês, né, que era mais de um verbo junto, só que agora eu vou explicar um pouquinho melhor. As locuções verbais, pessoal, quando você tem uma locução verbal, deixa eu trazer isso aqui próximo já. Aliás, deixa eu colocar isso aqui para cima, né? Pronto. A locução verbal é quando você junta dois ou até três verbos numa frase. Então, esses dois verbos juntos, ou três, eles, os dois juntos criam a função, tem a função de verbo. Só que é aí que acontece o rolo. Porque aí o verbo nominal, que é esse cara aqui, ó, o gerúndio aqui, ó. Gerúndio, ó, o particípio, ó, o infinitivo. E aqui tem outro verbo. Outro verbo, outro verbo, outro verbo. Na locução verbal, o verbo nominal, lembrando, é o verbo nominal, ele pode ter outra função. Então, ele vai ter função de advérbio. Ok? Advérbio. Eu vou ter que. Próxima aula vai ter que ser de classe de palavra mesmo para vocês. Advérbio, pessoal, ele determina uma condição do verbo ou de das palavras que estão próximas dele. Então, o advérbio serve, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse fomos rápido até o mercado. Fomos rápido, rápido é um advérbio de tempo, ok? Fomos tranquilamente até o mercado. Tranquilamente é advérbio de condição, de modo. Fomos. Aqui nessa frase especificamente, acho que tem que usar o de tempo mesmo, de modo, de intensidade. Fomos. Pode ser de intensidade. Fomos. Mas eu não lembro nenhum agora. Arduamente até o mercado. Fomos arduamente até o mercado. Então, o que vocês estão vendo aqui? A condição do fomos está sendo alterada pelo advérbio. Ok? Então, a frase que estava aqui antes, ó, fomos andando até o mercado. Nós não fomos de carro até o mercado. Fomos andando. Então, nesse caso, andando, ele vai assumir a função de advérbio dentro dessa locução verbal. Ele está condicionando a forma como o verbo trabalha. Ok? Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está vivo aí do outro lado? Vamos, gente. Alguém entendeu? Alguém fala que tá. Pergunta. Se não entendeu, pode perguntar, gente. Eu explico de novo até vocês entenderem. Estamos aqui para isso. Ok, eu vou acreditar que então tá tudo bem. Ó, então, essa primeira locução verbal usando gerúndio, o verbo andando, que é o gerúndio, ele toma a forma de advérbio,
Ok? Ok. Volte rapidinho. Participio. Infinitivo. Nesse segundo caso aqui, ó, aliás, nem precisa disso, né? Isso aqui vai mais confundir, eu acho. Ó, fomos andando até o mercado, estamos cansados. Estamos cansados. Agora, a gente tem um particípio. Sempre lembrando aqui, ó. Um particípio. A gente tem uma locução verbal, porque você tem dois verbos, só que nesse caso, o cansado, ele está fazendo a função de adjetivo. Isso aqui acho que é bem mais claro até do que o de cima aqui, né? O que que é o adjetivo? O adjetivo é você qualificar uma coisa. Você qualifica uma pessoa, uma coisa, uma situação. Então, estamos cansados. Você poderia trocar por estamos bem arrumados. É, isso é um adjetivo, mas também é outras classes de palavras. Estamos bonitos. Estamos bonitos. Bonito é adjetivo. Estamos bonitos. E não é verbo, né? Não é particípio de nenhum verbo. Então, estamos bonitos. Você poderia colocar aqui, estamos simples. Então, é outro adjetivo. Mas o cansado, como particípio e como verbo, ele também acaba trabalhando como adjetivo nessa frase. Ok? E o caminhar é muito chato. E nessa frase aqui, ó, caminhar é muito chato. Então, o cara foi andando até o mercado, eles foram andando até o mercado, ficaram cansados e agora estão reclamando. Caminhar é muito chato. Caminhar é muito chato. O caminhar, olha aqui, ó, você tem caminhar e tem o é, ok? Nesse caso, o substantivo, o caminhar se torna a função de substantivo. O verbo caminhar vira substantivo, ok? Poderia pôr no lugar aqui, você é muito chato. Ó, é o substantivo. Ou o caminho é muito chato. Também é substantivo. Ou é artigo, né? Então, nesse caso, ó, caminhar ganhou a função, caminhar, que é um verbo no infinitivo, ganhou a função de substantivo, ok? Tem mais coisa de locução verbal. A locução verbal, ela sempre vai ser feita por um verbo auxiliar mais o verbo principal, na sua forma nominal, né? Na forma nominal. Então, forma nominal, a gente já sabe que é isso aqui, né? E o auxiliar pode ser qualquer um. Tá. Agora a gente vem aqui para os verbos auxiliares, isso. Então, nesse caso aqui, ó, a mesma frase, as mesmas frases que a gente usou aqui, ó. Fomos andando até o mercado. Eu já posso tirar isso. O verbo auxiliar vai ser o fomos, que é do verbo ir. Esse aqui eu já perguntei, vou dar na próxima aula. Então, ó, fomos, verbo auxiliar, andando, verbo principal, até o mercado. Estamos cansados. Quem é o verbo auxiliar? Quem é o verbo auxiliar? O estamos. Ah, ops, verbo auxiliar. Auxiliar. Vai ficar muito grande. Vamos pôr só VA. Vocês entenderam, né? VA é verbo auxiliar, VP é verbo principal. Então, estamos
é verbo auxiliar, cansados, verbo principal, ok? Caminhar é muito chato, e agora? Quem é o verbo auxiliar e o principal? Caminhar é o quê? Sim, caminhar é o principal. VP, VA. Então, os VPs sempre vão ser forma nominal, ok? Geralmente, assim, muito frequentemente, as frases, elas vão estar escritas com o verbo auxiliar antes e o principal depois, ok? Em 90 e tantos por cento dos casos. Essa situação aqui, ela é mais difícil de acontecer. A gente usa muito mais o, os gerúndios e particípios para construir frases, para construir locuções verbais, aliás. Ok? Então, geralmente você vai ver o auxiliar antes. Muito bem. Até aqui tudo bem? Eu vou deixar depois, como sempre, né, vários links para vocês acompanharem, para vocês pegarem mais informações. Então, se não estão compreendendo totalmente agora, primeiro de tudo perguntem, né? Porque esse é o momento da gente conversar e eu poder explicar para vocês. Mas depois eu vou deixar os materiais complementares e, como sempre, né? Estou no celular, é só me perguntar. Ok, agora a gente vai falar de uma outra coisa que vocês ainda não ouviram falar até hoje, mas eu preciso falar, explicar aqui para vocês. No futuro, vocês vão ter mais, vocês vão aprender um pouco melhor também. Eu não sei nem se vai ser esse ano, talvez ano que vem, mas é relativamente tranquilo agora. Tem um mosquito querendo montar em mim aqui de qualquer jeito. Vamos lá, ó. Concordância verbal dos verbos auxiliares. O que que é isso? Calma. Verbo auxiliar você já sabe o que que é. Verbal se refere a verbo, ok? Quando a gente fala de concordância, lembra das conjugações? Então, eu não coloquei aqui as conjugações, né? Então, por exemplo, eu falo eu choro. Você chora, ok? Eu choro, você chora. Como eu falei eu, então o verbo ele tem que concordar com eu. Eu não poderia escrever aqui eu chora. É eu choro. Ups, choro. E igualmente aqui, você chora. Eu não poderia falar você choram. Não, ele tem que concordar com o pronome que está aparecendo. Então, se é segunda pessoa, nesse caso, terceira pessoa, né, do singular, porque o você funciona como ele, então tem que ter a conjugação da terceira pessoa do singular. Se tivesse escrito aqui, nós choramos, nossa, é muita gente chorando, né? Nossa, que verbo que eu vou escolher também. Nós choramos, eu não poderia colocar aqui nós chorais. Tem a conjugação certa. Nós choramos, ok? Ou nós choro. Embora na oralidade muita gente fala isso, né? Nós chora. Mas na oralidade, na norma culta, é nós choramos. Então, existe uma concordância entre o pronome e o verbo. Mesma coisa aqui, ó. Concordância verbal. É que não tem aqui o pronome, não. Nós fomos andando até o mercado.
o verbo tem que concordar. Vamos pôr uma outra frase aqui, deixa eu pensar. Eles chegaram correndo da rua. Mesma coisa, o verbo auxiliar, o verbo principal. Só que tá chegaram. Por quê? Porque é pronome terceira pessoa do plural. Eles. Então, o verbo auxiliar é quem vai ter a concordância verbal. O verbo principal, ele sempre vai ser, nesse caso gerúndio, ele sempre vai ser a sua forma nominal. Ok? Então, você não poderia falar. Deixa eu pensar aqui, parecem cansados. Parece. Ó, por exemplo, ele parece estar bem. Ele parece estar bem, ok? Eles parecem estarem bem. E aí, pessoal? Aqui, ó, vocês já viram que isso é infinitivo, né? Então, sendo infinitivo, se eu mudo o pronome aqui, ó, o verbo auxiliar acompanha o pronome, mas o verbo principal também acompanha. Vocês acham que essa frase aqui faz sentido? Eles parecem estarem bem? Nesse caso aqui, eu já vou adiantar para vocês, não. O infinitivo continua infinitivo, ok? Infinitivo sempre vai ficar bonitinho do jeito dele. Então, quem vai mudar é o parece. Ou então, viemos. Qual pessoa que eu não usei nenhuma vez até agora? Nenhuma, né? Tu vieste morar comigo. Tu vieste morar comigo. Se eu mudar aqui, ó, ela veio, mora comigo. Ó, o principal, o auxiliar. Concordância, tem que concordar o pronome com o verbo. Só que eu não mudo o infinitivo. Ok? Ops. Não mudo o infinitivo. Só vou mudar. Não mudo o principal, só vou mudar o auxiliar. Então, tu vieste, ela veio. Morar continua igual. Ok? Isso é concordância com os verbos auxiliares. Falando, quando a gente fala de verbo auxiliar, concordância verbal dos verbos auxiliares. Tudo bem? Lembrem sempre disso. A gente tem as locuções verbais, que a gente vai usar os verbos nominais. Para usar os verbos nominais, existe a regrinha do auxiliar e do principal, e eles têm que trabalhar desse jeito, ok? A concordância é essa. Para terminar, pessoal, bom, entenderam, aliás, tudo bem até aqui? Tirando esse monte de nomenclatura, né? Nominal, principal, auxiliar, é coisa que vocês já fazem no dia a dia. Vocês já usam os verbos dessa forma. Ok, talvez um ou outro aí colocava, mexia no verbo principal, construía umas frases assim que fazia sentido, né? Mas que na norma culta não faz. Mas, fora isso,
você já sabe usar, só não sabe a nomenclatura. Então, tudo bem até aqui? Sim? Tá. Para terminar, pessoal, eu só vou falar de verbo pessoal e verbo impessoal, porque tudo isso que eu falei até agora aqui funciona principalmente, ou melhor, pode ser usado em duas situações, com verbos pessoais ou com verbos impessoais. O que que são os verbos pessoais? São os verbos que admitem todas as conjugações, todas as pessoas verbais. Então, ó, amo a chuva. Eu amo a chuva. Tu amas a chuva. Ele ama. Ela ama. Ops, a chuva. Nós amamos a chuva. Vós amais a chuva. Eles amam a chuva. Ok? Os verbos pessoais, eles admitem todas as conjugações, todas as pessoas verbais. Os verbos impessoais, então, se eu construir uma locução verbal aqui, ó, eu estou amando a chuva, ok? O impessoal, não, ele só tem a terceira pessoa do singular. Então, ó, choveu ontem. Isso aqui está no passado, né, no pretérito perfeito, mas na terceira pessoa do singular. Não vai estar escrito aqui, né? Ele choveu ontem. Não, a chuva não é uma pessoa. Mas a conjugação, ó, chover é a mesma conjugação ir. Então, se tivesse escrito aqui bebeu, a mesma conjugação. Choveu ontem. Poderia ser chove hoje. Terceira pessoa do singular do presente indicativo. Choverá amanhã. Terceira pessoa do singular do futuro do indicativo. Ok? E assim vai. Choveira. Ops, coveira não. Choveira. Antes que ele chegasse. Aqui, ó, o pretérito mais que perfeito, dizendo que antes do cara chegar em algum lugar, já tinha passado a chuva. Ok? De novo, terceira pessoa do singular. Então, essa é a diferença. Todos os verbos que é possível você usar, todas as pessoas, são verbos pessoais. Todos que você só usa a terceira pessoa do singular são os verbos impessoais. Então, eu também poderia escrever aqui, ó. Tem chovido muito esses dias. Ó, tem auxiliar, chovido, principal. Construir uma locução verbal com isso aqui, ok? Chovido, nesse caso, lembrando, né, o que a gente falou aqui, ó, cadê aqui, ó? Quando a gente usa o particípio, isso aqui também é como se fosse um adjetivo. Tem chovido muito esses dias, ok? É isso, pessoal. Eu sei que eu falei muita nomenclatura, agora chega, já não estou com sono. Falei muitos termos para vocês, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e compreender. Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Tudo bem até aqui? Hoje ninguém falou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Nossa, tô triste. Não ouvi a voz de ninguém hoje.
Mas então, beleza, gente. Então a gente acaba por aqui, por enquanto, né? Na próxima aula, na próxima videoaula, né? Eu vou fazer um contorno aí, um desvio para falar mais das classes de palavras, das principais classes de palavras, que isso é um assunto que vocês têm que dominar muito na prática do dia a dia. E, bom, a gente fala disso na próxima aula. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês e deixa eu fechar essa coisinha aqui. Muito obrigado para vocês e bom fim de semana. E qualquer coisa, se tiver mudança aí, vocês vão saber, né? Se a gente vai até o fim do ano ou não, com esse sistema remoto. Até mais, gente.